Sejam muito bem-vindos ao Boletim Coppola sobre a relação do governo Lula com a Câmara. Segundo o levantamento recente da Genial Quest, 41% dos deputados avaliam que a relação do governo Lula com o Congresso é negativa. Como era de se esperar, entre os parlamentares de esquerda, só 5% desaprovam a articulação petista. E entre os parlamentares ligados à direita, esse número salta para 67%. A surpresa ficou por conta da avaliação daqueles deputados que se declaram de centro. E vamos combinar que aqui no Brasil isso é quase sinônimo de pertencer ao famigerado centrão, aquele bloco político de congressistas conhecidos pelo seu pragmatismo, pelo seu fisiologismo e pelo seu adesismo de ocasião ao governo de turno, seja ele de direita ou de esquerda. Pois bem, entre os deputados de centro, apenas 18% consideram positiva a relação do governo Lula com o Congresso, ao passo que 38% têm avaliação negativa. É muito estranho. Afinal, o governo Lula, com o apoio do Centrão, vem colecionando vitórias junto ao Congresso e tem influenciado o viés das comissões parlamentares de inquérito, colegiados que deveriam se pautar pela imparcialidade na apuração dos fatos. Então, o que explica essa discrepância entre a pesquisa de humor dos congressistas e os sucessivos votos a favor do governo? Talvez as respostas se encontrem na sabedoria popular. Deputados sabem que quem não chora não mama. E o governo também sabe que você dá a mão, eles já querem o braço. Vamos aos números que confirmam esses ditados e que explicam a natureza material da relação entre o governo Lula e o Congresso. Bom, para começo de conversa, o novo governo ampliou, ou melhor, catapultou o número de pastas ministeriais, de 23 para 37. Esse inchaço na estrutura federal possibilitou o loteamento político do Poder Executivo. Partidos e lideranças parlamentares da base aliada agora detêm a sua fatia do governo Lula. Da mesma forma, Executivo e Legislativo atuaram conjuntamente para driblar o entendimento do STF, que determinou a inconstitucionalidade de certas emendas parlamentares, aquelas apelidadas de orçamento secreto, ainda que apenas durante o governo Bolsonaro. Segundo reportagem da CNN Brasil, publicada em março, o Congresso morderá um naco do orçamento superior a 46 bilhões de reais. Para efeito de comparação, em 2021 e em 2022, essa rubrica era de 10 bilhões de reais a menos. Mas por algum motivo, as emendas pagas pelo governo anterior geravam muito mais crítica, muito mais ruído e muito mais manchetes negativas do que hoje em dia. Vai entender. Um último adendo. De acordo com uma fonte do Palácio do Planalto, ouvida pela CNN Brasil, emendas não impositivas, na casa aí de 9,8 bilhões de reais, são a principal moeda de troca entre o Executivo e o Congresso para aprovação de matérias do interesse do governo Lula. Um governo que chegou a liberar em apenas um dia mais de 5 bilhões de reais em emendas PIX para deputados e senadores. Especialistas criticam essa modalidade de transferência especial porque ela dificulta o rastreio do destino final do dinheiro, favorecendo a corrupção. Então, para seguir naquela onda dos ditos populares, parece que Centrão e Congresso estão reclamando de Lula de barriga cheia, mas na hora de votar, eles não cospem no prato que comem. Muito obrigado, não percam a esperança no Brasil e fiquem com Deus.